Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra online aqui do Centro Espírita Consolador, aqui de uma pessoa. É sempre uma satisfação imensa tê-los aqui conosco, é sempre uma felicidade muito grande. Então, como a gente sempre faz, né? Vai logo pedindo para vocês deixar o like, aperta lá o sininho, aproveita, se inscreve, você já fica recebendo todas as notificações aqui do nosso canal. Então aproveita, curte lá, deixa o teu like, teu gostei, que aí você, ó, já ajuda bastante a gente, tá certo? E nesse like, nessa curtida, você já aproveita e vai dar uma olhadinha nas nossas redes, né? A gente tem, além do YouTube que a gente está aqui, junto da nossa palestra, a gente tem o nosso Instagram, com as informações, com várias coisas, o nosso site, que também tem todas as atividades do centro, os horários, e aí você aproveita e já fica por dentro de tudo que acontece, já fica ligadinho em tudo que a gente tem aqui disponível para vocês sobre a doutrina espírita. Então, nessa noite de hoje, a gente vai trabalhar um tema muito bonito, muito bacana. E quem vai falar sobre esse deixai a vir a mim os pequeninos, a gente está recebendo aqui a nossa amiga Angélica, que vem lá da União Espírita Uma Luz no Caminho. Angélica, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer recebê-la. Prazer sempre é meu e a gratidão também. Que tenhamos uma noite e todas as noites que sejam sempre luz. Ah, muito bem. Então a gente aproveita, né, esse clima, já pensando nessa temática que a gente vai trabalhar hoje, a gente já entra em sintonia com a espiritualidade maior e vamos fazer a nossa prece. Então que possamos nesse momento, Senhor, agradecer por mais esse dia, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e que tenhamos, Senhor, uma noite de muito aprendizado e de muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, para a gente falar sobre esse tema tão bonito, né? Deixar vir a mim os pequeninos, eu vou passar a palavra aqui para a Angélica e daqui a pouquinho eu retorno. Boa noite. Cristo Jesus possa ser louvado nas nossas atitudes, no nosso proceder. O Cristo, ensinando-nos, falou aos seus apóstolos: Deixai que venham a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Chamada assim a infância, não apenas a infância do corpo físico, mas a cada um de nós que nos encontramos ainda na infância espiritual. Chamava a cada um de nós aos seus braços amorosos, na certeza absoluta de que seremos acolhidos por esse Pai de amor, de luz, de misericórdia. Aquele tinha sido um dia diferente de todos os outros dias. A aldeia simples, onde todos haviam parado os seus afazeres para ouvir aquele homem de beleza indescritível. Aquele homem que tinha na voz a suavidade da brisa, mas ao mesmo tempo murmurar ou a explosão de um trovão. Aquele homem que conseguia fazer o mar aquietar-se, os pássaros sobrevoaram para também ouvi-lo falar. E eis que naquele dia, as curas não apenas do corpo material físico, mas as curas da alma, transferindo bem-estar aos corpos físicos, tinham sido muitas. E as estrelas começavam já a despontar no firmamento. Jesus estava sentado em frente a uma casa que o havia acolhido. Muitos em volta queriam ouvi-lo, porque a sós, depois de ensinar-nos e de cantar a sinfonia de amor
para a eternidade, deixando-nos a mensagem da boa nova da esperança, o Cristo, em companhia dos apóstolos, dos discípulos e daqueles que o acolhiam, costumava contar-lhes histórias, parábolas que tocavam a alma, deixando a cada um ouvir os que já tinham capacidade, ver os que já conseguiam enxergar. E em outros, a semente que ficava plantada para no futuro próximo germinar. A fogueira crepitava, o cheiro do peixe assado nas brasas que estavam calmos. O pão que as mulheres fizeram com muito amor estava sendo dividido. O mestre estava tranquilo e silencioso. Mas eis que, de repente, como uma estrela cadente, que não se sabia de onde viera, tamanha fora a rapidez, uma criança, correndo de uns arbustos, atirou-se aos braços do divino amigo. O mestre acolheu carinhosamente. Mas as pessoas em volta indagaram-se: onde está a mãe desse menino? As mãozinhas da criança, sujas por falta do banho. As vestes, que também não estavam lá tão limpinhas, mancharam em alguns pontos as vestes brancas do Cristo de Deus, nosso irmão maior, Jesus. E em volta, as pessoas se indignaram. Jesus, entretanto, alheio àquilo, tomou a criança ainda mais para si e simplesmente indagou, embora já soubesse a resposta: de onde vens? E o menino, com a pureza e a sinceridade que a infância nos remete, respondeu: Senhor, há dias que eu te sigo e muito queria estar aqui próximo a ti, mas eu não conseguia, porque a multidão não permitia. Mas, mestre, tu estás brilhando. Eu não sei se é o fogo que está te iluminando ou se tu estás iluminando ao fogo. Mas eu vim te pedir que me leves contigo. Preciso estar contigo, Senhor. O Senhor me leva? E agarrou-se ainda mais ao colo de Jesus. Em volta, tanto homens quanto mulheres demonstravam impaciência pelo fato de um menino estar, digamos, a roubar-lhes os momentos mais íntimos com aquele amigo da luz do amor. Jesus acariciou a criança e voltou a conversar com ele. E qual é o teu nome? Eli, Senhor. Chamo-me Eli. E tua mãe, Eli, aonde está? O menino, então, olhou para Jesus e disse: minha mamãe está no céu. E o teu pai, Eli? Senhor, do meu pai nada sei. Até porque todas as vezes que eu perguntava à minha mãe, ela ficava tão tristonha e algumas vezes chegava a chorar, que para não vê-la triste, então, Senhor, eu resolvi não mais perguntar. Minha mamãe está no céu. Eu nunca entendi por que nos mudávamos tanto. Nunca ficávamos na mesma aldeia, Senhor. Mas depois que ela se foi, então eu fiquei a perambular, porque ninguém quis comigo ficar. Qual a tua idade, Eli? Eu tenho 7 anos, Senhor. Eu já estou grandinho. Eu posso seguir-te e te prometo que não darei trabalho. Jesus abraçou ainda mais. Tomou de um pedaço generoso de pão,
uma aposta do peixe. Tirou ele mesmo as espinhas e deu à criança que faminta comeu. Depois ofereceu-lhe água. E o menino alimentado, embalado naqueles braços divinos, foi fechando os olhinhos. Mas antes disse: Senhor, eu tenho andado muito e preciso contar-te. Às vezes, mestre, a fome é tão grande que minha barriga dói e eu não consigo dormir. Outras eu roubo. Eu sei, Senhor, que é errado, porque minha mamãe contava. Mas é porque é difícil conseguir dormir com o estômago roncando. E a criança continuou a falar até que os olhinhos fecharam e dormiu nos braços amorosos de Jesus. O mestre, então, olhou para os discípulos e aqueles que estavam o aguardando, e disse-lhes: hoje contar-lhes-ei uma história corriqueira que aconteceu há mais de 2023 anos, mas que acontece nos dias de hoje, na modernidade. Naquela aldeia singela e simples, uma jovem de indescritível beleza, filha única, em uma casa com 4 irmãos, como de costume naquela tarde, ela se dirigiu para pegar água, mas quando voltou, viu um rapaz de extrema beleza que estava encostado a uma pedra e o pé que sangrava sem parar. O jovem estava quase desfalecendo. Esquecendo o perigo, na ânsia de auxiliá-lo, a menina aproximou-se e perguntou o que tinha acontecido. Ele então disse que o cavalo assustou-se com uma cobra que tinha caído e ferido o pé em uma pedra e não conseguia levantar. Como a menina conhecia ervas que estancavam o sangramento, saiu à procura e, fazendo uma pasta e tirando o próprio chale com que cobria-se, fez uma atadura e as ervas que eram também calmantes, analgésicos à época, fazendo com que o outro sentisse-se bem, o rapaz adormeceu. E ela, por não querer deixá-lo sozinho, acabou por adormecer tanto. Acordou assustada, porque as horas já iam bem avançadas. Acordou com um barulho e vozes de outros homens, que tinham vindo à procura do seu senhor, que saíra para passear e não retornar. O rapaz prometeu voltar e prometeu que voltaria para agradecer o bem que ela lhe tinha feito. De volta ao seu lar, chamados médicos à época, foi dito a ele que ele só não perdera o pé pelo socorro imediato da menina. A mocinha voltou para casa encantada, nada disse aos seus, mas passou a sonhar com aquele belo rapaz. E eis que mais de 30 dias depois, ela o encontra no mesmo local a esperá-la. Estava melhor, como o prometido viera agradecer-lhe, e trazia-lhe um presente. Um lenço para substituir o chale que ela havia cortado, para que ela pudesse usar nos cabelos negros e belos, num tom de azul que muito se assemelhava aos olhos da menina. Daquele dia em diante, semanalmente, eles se encontravam. De um namoro ingênuo para uma intimidade maior, foi questão de tempo. Ele prometia a ela conversar com os pais dela,
pedia em casamento e levá-la para conhecer os seus. Então, quando ela descobriu-se grávida, não temeu. E, correndo ao encontro dele, que estava esperando-a como de costume, uma vez a cada semana, contou-lhe que o amor deles havia sido abençoado com um filho que viria. Mas, ó surpresa, o rapaz simplesmente, que tanta questão fazia que prolongasse os momentos, agora tinha pressa em ir. Virou-lhe as costas e não mais voltou. Passado mais alguns meses, certa de que ele não retornaria, a menina, sem poder esconder a gravidez, contou à mãe, que precisou relatar ao pai. Foi o Cristo Jesus que igualou-nos, porque naquela época as mulheres nasciam na condição de servir. Serviam ao pai, ao irmão mais velho, ao marido. Eram sem muita importância para qualquer um deles, até porque convencionou-se que éramos, como mulheres, responsáveis pelo pecado, por termos sido expulsos do paraíso. Assim, o pai, tomando conhecimento da situação, mesmo sabendo que ela estava grávida, espancou-a, e os irmãos fizeram o mesmo. A mãe tentou intervir, mas acabou sendo também agredida. E ela, aos 14 anos de idade, se viu sendo expulsa de casa, sem ter nada e nem para onde ir. Procurou auxílio entre aqueles que a conheciam desde a infância, mas ninguém, nenhuma mão, nenhum amigo apareceu para auxiliar. Homens que a viram beber, homens bem mais velhos, agora se davam ao prazer e ao luxo de simplesmente lhe fazer propostas indecorosas. Ao rapaz ninguém culpava. Fora ela que não soubera respeitar a si mesma. Mendigando aqui e ali, preocupada com o nascimento do filho que se aproximava, sem ter recursos para ir. Eis que naquela noite estrelada e bela, recolheu-se a um celeiro, onde lhe foi permitido pernoitar. As dores do parto já estavam intensas. Eis que então o portão abre-se e uma senhora de bondade imensa disse: filha, uma voz inaudível me disse para vir em teu socorro. Vou auxiliar o nascimento de tua criança. E assim Eli, contrariando a tudo, nasceu robusto, sadio, belo. Com o filho aos braços, sem jamais odiar ou maldizer aquele que havia colocado naquela situação e a deixado. Ela ficou embevecida com tanta beleza na criança. A parteira então lhe disse que durante os 40 dias de resguardo auxiliaria, escondido do marido, é claro, porque se ele viesse a descobrir, ela também seria agredida, mas isso não importava, porque uma voz lhe dizia para fazer. Passado o resguardo, aquela mesma bondosa mulher lhe deu a pouca economia que tinha e disse: vai, minha filha, vai-te dessa aldeia com teu filho. Aqui não encontrarás abrigo, não encontrarás ninguém que te estenda a mão. Quem sabe distante não encontres um bom homem
que venha a casar contigo e dar-te um lar e ser um pai para o teu filho. E foi naquela esperança que aquela jovem belíssima deixou aquela aldeia sem olhar para trás. Mas percebeu muito cedo que as coisas não eram como ela imaginava. A beleza é uma bênção, mas também uma prova que muitas vezes se torna dolorosa. Porque as mulheres a temiam e os homens a desejavam. Percebendo que não conseguiam emprego, percebendo que não tinha como alimentar o filho, percebendo que ambos morreriam, ela então entregou-se à mais triste das profissões, a prostituição. Alimentava-se pouco para que sobrasse para ele. Mudava constantemente de aldeia, porque não queria macular os lares daqueles que pareciam estarem bem. As noites mal dormidas, a falta de alimento, a pouca idade no corpo juvenil, fez com que ela contraísse tuberculose e viesse a desencarnar muito cedo. Na espiritualidade, pediu à Mãe Santíssima que intercedesse e socorresse ele, porque via o seu pequeno sem ninguém para amparar. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que se existem órfãos, é para que nós exercitemos o amor de mãe, de pai. Ele viveu então como a mãe, mudando de aldeia em aldeia. Quando a fome se tornava maior, ele então, como mesmo afirmou ao Cristo, roubava, mesmo sabendo não ser certo. Quando conseguia o luxo de dormir em um celeiro, era uma bênção, porque estava protegido do frio e dos animais que também perambulavam as ruas, e da maldade dos adultos, dos transeuntes. O Cristo silenciou. Os homens estavam envergonhados. As mulheres choraram. Uma em especial parecia tocada com aquela história tão simples e tão singela. Jesus levantou-se com um fardo precioso e, depositando nos braços dela, disse: aqui está o teu filho, não pelos laços perecíveis da carne, mas pelos laços indestrutíveis do amor. Daquele dia em diante, ele não apanhou mais nas ruas, não passou mais fome, não dormiu ao relento. O amigo divino partiu no dia seguinte. A mãe passou a contar-lhe as histórias que ouvia das curas, das conversas. Isso é muito bom. Os anos se passaram. Jesus foi crucificado no Gólgota. Ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus depois de 40 dias entre nós. Dizendo: ide, pregai. Pregai o amor, a boa nova. Levai a todos os povos, a todos os lugares, a mensagem da luz, da esperança. Ide, pregai o Evangelho. Ide, amai, porque eu estarei convosco até o final dos tempos.
Roma, com toda a sua imponência. César, com o seu poder temporal, que acreditava eterno e infinito. Nero havia posto fogo. Queria construir Roma à sua maneira, mas precisava do aval do Senado. E para isso resolveu colocar fogo em alguns prédios que ele acreditava que não teria tamanha importância. O fogo alastrou-se e queimou propriedades de patrícios ilustres, bem como ceifou a vida de servos valiosos para aquelas pessoas. Como dizia eles que o próprio imperador havia tocado fogo em sua cidade. Precisava-se de um bode expiatório. E lhe foi então sugerido os cristãos. Os cristãos que não se curvavam aos deuses pagãos. Os cristãos que morriam entoando cânticos de luz, de hino, de amor. Os cristãos que não reverenciavam César, mas davam a César o que era de César, porque assim lhes ensinara o Cristo Jesus. Entretanto, amavam a Deus acima de todas as coisas e tentavam, se esforçavam para amar o seu próximo mais próximo como a eles mesmos. Assim, naquela tarde, uma gote de pessoas eram atiradas à arena. Feras não tinham sido alimentadas para que pudessem desfrutar daqueles seres. Eli, naquele momento, temeu. Temendo, sentiu-se como criança. Ajoelhou-se e ouviu as palavras do Cristo quando disse: deixai que venham a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que a eles se assemelham. Naquele momento, ele sentiu-se outra vez criança. Sentiu-se a correr naquela arena. Não sentiu o primeiro impacto do animal sobre ele. Apenas viu Cristo Jesus a sorrir. E como há muito tempo atrás, ele correu para os braços amorosos daquele amigo que agora o vinha receber na verdadeira vida, que é a vida do Espírito, que é a vida espiritual. Quando a gente deixar que venha a nós a nossa criança interior, a nossa criança que todos nós somos, perdemos a vergonha, o receio de errar e voltar para consertar, de cair e levantar, de brigar e esquecer, de amar e perdoar. Em cada transe de nossas vidas, em cada momento, que nos deixemos conduzir para esses braços amorosos. Braços esses que nos esperam incansavelmente, dizendo a cada um de nós: vinde a mim, todos nós, como crianças com passos vacilantes. Vinde a mim, todos nós, que estáis cansados, oprimidos, e eu convosco estarei. Cristo Jesus nos permita deixar a nossa criança interior falar mais alto. Deus está conosco. De nossa parte, estejamos com Ele. Louvado seja Deus nas alturas, paz na terra, a todos nós de vontade boa. Assim seja, assim.
Chega, fiquei agora até sem palavras, assim, tão bonita a, a sua fala agora, Angélica. Da gente ter essa simplicidade da criança, né? De ter esse coração puro e estar aberto ao Cristo, né? É muito lindo, assim, muito agradecidos, a gente fica muito agradecido pelas suas palavras dessa noite, por ter aceito o nosso convite e que possamos refletir, né, sobre isso e de toda essa boa nova que o Cristo Eu que nos trouxe, agradeço. né? Muito bonito mesmo. Gratidão, gratidão imensa pela sua fala. Aí, pessoal. Ai, Jesus é maravilhoso. E aí, pessoal, assim, agradecendo imensamente a Angélica por ela estar aqui conosco mais uma vez. A gente já fica deixando já o convite para quando ela puder estar conosco novamente. É sempre uma alegria, um prazer imenso. A gente está ainda com algumas atividades online acontecendo no centro e nas terças-feiras tem o estudo de Joana, né, que acontece das 19h30 às 21h. Agora deu um recessozinho, mas retorna em breve. Nas sextas-feiras acontece o estudo do Evangelho, o estudo do ES, também das 19h30 às 21h. E a gente tem as atividades que estão acontecendo presenciais no nosso centro, lá no Consolador. Então, a gente tem, aos domingos, a partir das 15 horas, o estudo do ES, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, das 15 horas às 16h30. Logo após o ES, a gente tem a nossa palestra presencial. Começa às 17 e vai até às 18 horas. No mesmo horário, acontece a nossa evangelização infanto-juvenil, das 17 às 18, e o nosso atendimento fraterno também no mesmo horário da palestra. Então, ficam todos convidados, todos muito bem-vindos e bem-vindas. A quem puder, tiver condições de vir ao nosso centro. E também nas nossas redes sociais, vocês acessam todo esse material maravilhoso sobre a doutrina espírita que vocês têm aqui à disposição, tá certo, pessoal? Então, assim, imensamente felizes e agradecidos, né? Vamos fazer a nossa prece final e que nesse clima de harmonia, nesse clima de esperança e de paz, possamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade que está sendo dada a cada um de nós. Que possamos, Senhor, a cada dia, ser como essa criança, pura de livre do seu coração, e que possamos estar abertos, Senhor, para receber o teu amor e que também possamos dar esse amor. Que o Senhor guarde cada lar aqui representado e que ilumine com energias de saúde e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, boa noite, até a próxima, fiquem todos muito bem e até mais.